Olá, nessa videoaula vamos realmente adentrar na parte prática da manipulação de código. Como podem ver, tivemos um certo salto temporal. Isso porque eu havia parado de gravar e voltei depois de um bom tempo. Veja que eu disse que a gente vai adentrar na parte de manipulação de código e não de criação de código. A primeira coisa que vemos no nosso modelo é que ele tem diversos códigos, ele é gigantesco. E para alguém que não tem experiência com codificação, pode ficar assustado e achar que esse tipo de projeto não é para ela, ou que ela precisa aprender a programar, o que não é verdade. Toda a parte de criação já foi feita. O que é necessário é você saber o que cada coisa aqui dentro faz, para então você pegar e manipular. As próximas aulas são justamente sobre isso. Vamos aprender a fazer uma engenharia reversa com base nesse modelo gigantesco para criar um modelo menor e então você fazer uso. Cada uma das aulas que se seguirão, você estará tendo um pequeno modelo de cada uma das aulas, para então você pegar e fazer modificações. Então se situar em qual parte do código você quer que é útil para o seu projeto. Em aulas anteriores, eu falei sobre a utilização de softwares que facilitam no processo de manipulação do código. E como eu havia dito, o que eu mais faço uso é o Notepad++, Notepad++. Aqui temos ele, tá bom? E a segunda coisa que vamos precisar é o nosso modelo. O link do modelo eu vou estar deixando tanto no vídeo quanto na descrição. Veja que o nosso modelo vem com o nome index. E aqui ele tem um símbolo de um leãozinho, mas no meu computador tinha o símbolo do Chromium. Isso porque os arquivos HTML abrem nos navegadores que são padrões do dispositivo. No caso do dispositivo do meu irmão, o navegador padrão é o Brave. Então fica esse símbolo de um leão. Podemos clicar aqui, já vai aparecer aqui, para você editar com ele. Aqui temos então o código do nosso guia. Nós vamos criar um novo arquivo e vamos salvar como... O nome aqui não importa muito, tá? Quando você vai salvar, o nome em si não importa muito. O que importa é que ao final você deve colocar .html, que é o tipo de arquivo que estamos criando, estamos trabalhando. Vemos que na pasta nós temos arquivo HTML, que ele também pode ser aberto com o Notepad++. Algo bem interessante antes de começar a manipular o código é preparar o ambiente. E então podemos apertar em Configurações, Preferências. Aqui temos algumas coisinhas que podemos fazer. Uma delas é o modo escuro, caso você tenha preferência. Temos aqui diversos modos, como o preto, vermelho, verde, azul, roxo, claro, ciano. De forma geral, eu prefiro o branco, porque o código fica bem mais legível. Uma outra coisa bem importante é o autocompletar. Você vai mexer com diversos símbolos e está digitando eles várias vezes. Então, deixar o seu autocompletar da forma que o meu está é bem interessante. Eu vou explicar um pouco como esse autocompletar funciona. Eu acho adequado aquele primeiro modelo a gente fechar ele e abrir novamente. Aqui temos ele, o nosso HTML limpo, sem nada. O código HTML vem com aberturas e fechamentos, como um maior que, um menor que e uma barra. Vamos pegar como exemplo a própria tag HTML. Veja que ao digitar HT já está completando para a gente apertar e concluir essa palavra. A partir disso, nós podemos colocar o fechamento. Veja que já concluiu todo o restante. O que eu digitei foi basicamente isso aqui, e todo o restante foi completado. Isso é o que a gente chama de uma tag. As tags no HTML elas funcionam como caixas. E o HTML, a tag HTML é como se fosse a caixa gigantesca. E dentro dele vão ficar outras tags, como se fossem caixas menores. É aqui que começa o nosso código HTML, é aqui que termina nosso código HTML. Veja isso como a entrada da nossa caixa e o fundo da nossa caixa. E dentro dessa caixa gigante, podemos colocar diversas outras caixas,
que vamos organizando as coisas dentro dela. E dentro dessas outras caixas podemos ir colocando outras e outras caixas. Dentro dessa grande caixa que é o HTML, temos duas outras, que são primordiais e sempre vão estar junto, aparecendo com o nosso código HTML. A primeira delas é a head, que basicamente em inglês significa cabeça, e a segunda é o body, que é o corpo, que em inglês significa corpo. Dentro do head, costumamos colocar coisas que são mais úteis às máquinas, o navegador, o servidor entender, e coisas que passam um pouco despercebidos aos nossos olhos. E no body, o corpo, o código realmente propriamente dito, tudo que o usuário vai ter um pouco mais de contato. Esse exemplo dado dessa forma fica um pouco vago. Então, vamos pegar o código do nosso modelo para a gente ter uma noção. O React ele não consome muito espaço e costuma não ter muita coisa nele. Vemos aqui no nosso modelo que ele pega em torno de umas 20 linhas. E olha que adicionamos muita coisa. Uma outra coisa que é importante foi esse código que não colocamos. Esse código ele diz que é um padrão web HTML. É um tipo de documento HTML. Dentro do head temos outros tipos de tag, que são tags que não têm um fechamento normal. Veja que a maioria das tags que nos deparamos, elas têm esse tipo de fechamento, que tem uma barra no final. O HTML tem essa barra no final, o body tem uma barra no final, o head tem uma barra no final, mas esse tipo de tag, chamada de elementos vazios, ou tags autocontidas, ela não precisa disso. A tag meta é um exemplo. Elas não necessariamente precisam de um fechamento, porque o navegador, ao ver o seu início, já sabe até onde ela vai. E uma outra coisa que vemos é que dentro da tag meta existe algumas características. Isso nós chamamos de atributos. Se você não souber o que significa cada uma das coisas, você pode pegar isso, você pode ir lá no ChatGPT e pedir mais informações. Vou fazer isso agora. Eu disse que era uma criança aprendendo a programar e queria saber o que cada coisa é. Vamos ver como ele explica isso para a gente. E tivemos aqui uma excelente explicação. Ele fala que a meta é uma tag. Charset significa um conjunto de caracteres. E o TF8 é um padrão, que permite usar letras, números, símbolos e caracteres. O padrão UTF-8 ele é um padrão moderno que permitiu às máquinas fazerem uso de todo e qualquer caractere. Antigamente, os programas tinham diversos padrões, isso porque no inglês não existem acentos. Como não existia uma forma de guardar em tão poucos bits tantas informações, começou a surgir padrões de linguagens diferentes. Por exemplo, um padrão para a língua chinesa, um padrão de pictogramas para a língua japonesa, padrões que utilizavam acentos, padrões para ícones, emojis. Até então, surgiu o padrão UTF-8, que englobou tudo e permitiu com que navegadores e dispositivos pudessem fazer uso dos mais diversos elementos. Temos aqui a MetaName Viewport. De forma bem resumida, ela ajusta a página HTML de acordo com seu dispositivo. Title é basicamente o título, mas esse título não é bem o título que você coloca na página, mas o que fica na aba lá em cima. É melhor ver isso na prática. Eu vou salvar essas alterações. É muito importante estar salvando as alterações. Caso contrário, você não vai ver nada lá. Veja, não tem nada, mas tem sim o título. Ele está bem aqui. O título, ele adiciona essa informação na guia, no topo de sua guia. Então, se o seu guia interativo for algo sobre paleontologia, então você pode botar guia digital de paleontologia. Vamos salvar a alteração. E veja que mudou lá em cima, para guia digital de paleontologia. Vou desfazer e salvar novamente. Aqui temos um código de uma API JavaScript. Eu não vou adentrar nesse conteúdo ainda, mas as APIs elas são como bibliotecas, que servem para outras coisas funcionarem.
No nosso caso, do nosso guia, existe uma animação de partículas lá no início, bem no topo. Essa animação, ela naturalmente não funcionaria com o código JavaScript. Para ela funcionar, fazemos uso dessa API. Aquele não é o código dessa animação de partículas. Ela é como uma biblioteca que vai permitir com que o código real dessa animação possa funcionar. Caso você não for fazer uso daquela animação de partículas, não existe necessidade de fazer uso desse código. Todo o restante desse código são códigos CSS. Os códigos CSS são responsáveis pelas animações visuais básicas, como animações de slide, transições, as cores, como que as coisas ficam organizadas na sua tela e até mesmo a responsividade. A responsividade adapta o seu guia no computador para que ele possa ficar adequado para um dispositivo móvel. Veja que aqui eu posso ver como fica em dispositivos menores. E a nossa tela não ficou algo esquisito. Ela está perfeitamente funcional e ajustada a dispositivos menores. Isso tudo é graças ao código de responsividade. Aqui podemos escolher dispositivos menores, para ter uma noção de como fica, ou dispositivos um pouco maiores. Veja que ela se ajusta e se adapta aos mais diferentes dispositivos. E esse tipo de código está bem aqui assim, o código da responsividade. Em aulas posteriores vou ensinar a como manipular o CSS. Essa aula não é sobre isso. Todos esses links são códigos CSS, que eles se encontram lá no GitHub. Se eu der 2 cliques em cima de qualquer um desses códigos, desses links, ele vai mostrar aonde que esse código CSS está. Futuramente vamos entender cada um deles e como fazer modificações. Na criação do seu guia, independente do que seja, esses primeiros códigos são essenciais. Por isso vamos parar por aqui para não confundir sua cabeça.